Tá. Meu nome é Aníbal, tá? Eu tenho uma empresa de tratamento de superfície, que a gente fala, ou de ateamento abrasivo e pintura, tá? E há 10 anos a gente trabalha junto com o nosso parceiro da Plajato, Luciano, que tem um stand aqui na feira e me convidou, tá? O treinamento, né, é uma dos itens que a minha empresa faz, tá? Então vamos lá. Tá, minha firma se chama Prieto, né? É Aníbal Prieto. E a empresa funciona desde 82, tá? É passada de pai para filho mesmo, tá? Não sou tão velho assim, tá certo? Mas já trabalhava desde a menoridade lá com o pai, tá? Aqui é um exemplo, né? Tá joia? Não, pode deixar, pode passar. Aqui é mais um exemplo, né, da corrosão. Pode passar, tá? Corrosão. Especificamente, a gente vai falar do que corrói, tá? Que é, no caso, o aço carbono, tá? Tudo, pessoal, quase tudo, por que eu falo quase tudo? 90% é feito de aço carbono. Então, se a gente for visitar os estándares aí, a gente vai ver muita máquina feita de aço. E o aço corrói, tá? A corrosão no aço é natural, tá? Quem que fez? Deus fez assim, tá? Então, para o aço não corroer, a gente precisa proteger ele, que a gente chama de pintura ou revestimento. Pessoal, tem uma estimativa de quantos que a gente pede para corrosão, tá? Tem duas associações que tratam disso. No Brasil, tem a Abraco, é a Associação Brasileira de Corrosão, tá? Então, nós deveríamos assim reportar a ele, né, qualquer treinamento, qualquer fiscalização, que é um órgão que trata de corrosão. Assim como se você quisesse fazer alguma peça para a indústria automotiva, você ia recorrer à ISO 9000 para ver quais as normas que você precisa atender. Então a Abraco funciona assim. E a Abraco, né, a Associação Brasileira, trata de assuntos de corrosão no Brasil. E no resto do mundo tem a NEIS, tá? Que é uma associação de engenheiros, tá? Sobre corrosão, tá? E basicamente é nos países desenvolvidos que tem esses estudos. E eles dizem, né, que 3,5% do PIB, tá? 3,4% em uma associação, 3,5% no outro, é consumido pela corrosão, tá? Então uma grande porcentagem do que sai da siderúrgica se corrói, tá? Some. Tá? É como na construção civil, aquele exemplo, né, que 30% da obra, engraçado, 30% da obra lá vai embora para... A gente não aproveita, não vira casa, a gente compra e é perda. E na corrosão também, tá? Só se falando no Brasil, né, 3,5% do PIB corresponde o nosso PIB de 11 trilhões, né? Então a corrosão custou 351 bilhões por ano, tá? Então a gente perde com corrosão, tá? Pode passar, tá? Os exemplos da corrosão são muitos. Não sei se alguém já viu isso aqui. Acidente com caixa d'água. Uma caixa d'água toda caída lá, esbugalhada lá. Não é, né? Se tiver algum fabricante de caixa d'água, ele vai vir até aqui. Não é assim não, tá? Não caiu por conta de corrosão, mas engraçado que quando ela cai, a gente olha lá dentro assim e fala, nossa, a gente tava bebendo dessa água aqui? Ferrugem, tinta solta, corrosão, né? Pessoal, isso aqui é assim, na questão de reservatório de metálico, né, que é de aço carbono pintado, tá, para evitar corrosão, infelizmente isso aqui é muito constante, tá? Sou chamado assim 3 vezes por semana, já sei. Eu vou ver corrosão dentro de caixa d'água, tá? Às vezes eu pergunto, não tem nenhum advogado aí que mora nesse condomínio, né? Aí o rapaz, você tá tirando foto? Eu falei, tô, é pro meu book aqui de como se trata mal a corrosão, tá? Isso aí é constante, tá, pessoal? Aqui também é um reservatório que não era para estar assim, tá certo? E assim vai. Aqui tá um carro velho, né? Tá enferrujado, bonito, mas poderia ser a sua máquina,
tá? Que não deveria estar passando por um processo de corrosão, ou seja, a tinta, o revestimento, do jeito que você comprou lá da fábrica, era para ficar daquela forma, tá? Mas não, ela não resistiu e a corrosão veio, tá? A corrosão veio. Aqui eu tirei lá quando eu fui visitar o Cristo Redentor, sabe? Dá a impressão assim que uma hora vai cair, inclusive, tá? Aqueles custos que a gente fala lá na... Pô, Aníbal, como é que você chegou naqueles custos? Não fui eu, né? Foi a Associação de Corrosão, né? Que pega o mundo inteiro, se você for ver. Tem os custos diretos que a gente vê, negócio enferrujando, e tem os indiretos, né? Que são os acidentes mesmo, tá? Tem pessoa que cai de andaime porque tinha corrosão, tá? Corrosão quando começou, ninguém sabia. Ué, ferrujou, tem que enferrujar mesmo. Não, não tem que enferrujar, viu, pessoal? A firma do Luciano, né, trabalha por conta da corrosão. O dia que sumir a corrosão, eu e o Luciano vamos pescar e não volta mais, porque não tem mais o que fazer. A gente trabalha no combate à corrosão. A gente vai chegar nisso, tá? E aqui, uma prova interessante da corrosão. A situação da corrosão, ela acelera, de fato, em algumas situações. Um lugar muito úmido, molhar e secar, de fato, acelera muito o processo de corrosão. Se a gente estiver na praia, mais ainda. Quem é velhinho como eu no passado, os carros iam para a praia, e se o camarada vai e volta, o carro enferrujava, né? Hoje, por conta dos processos de produção, os carros não estão acontecendo mais isso. A pintura do carro hoje é tão resistente que dura mais do que o próprio motor do carro, tá? Mas em outras situações as coisas não andam assim. Aqui mesmo, ó, é uma escultura de aço colocada numa praia. E o artista plástico, né, falou, não, é bonito ficar sem pintura, inclusive. Deixa a corrosão, não vai demorar tanto. Em 5 anos, aquele monumento ao jogadeiro virou isso aqui, ó. Lá na praia, tá? Corrosão acelerada. Mas, pessoal, aquela caixa d'água lá também não é tão longe disso, viu? Ah, não, demora muito para enferrujar e eu começar a beber água ruim no meu condomínio lá. Não é, não. Não é. O processo, ele é acelerado e a gente não vê, tá? E ali, né, constatando que mais uma vez ali, 90% é aço e vai demorar muito para a gente substituir o aço, né? A indústria siderúrgica avança muito. Nós mesmos, a Carajás, sai navios e navios em minério de ferro que vai virar aço a todo momento, tá? Então não vai ser tão cedo que vão se construir algo que não enferruje, por exemplo, aço inox, plástico, tá? Ah, lá mais um exemplo de caixa d'água lá dentro, que era para ser caixa d'água, era para ser água potável, tá? Mas está daquele jeito que você está vendo aí. Aqui você já nem acha mais tinta. Você acha um pedacinho ali, tá? Então, como a gente pode evitar a corrosão, tá? É trocar o material, pôr um material que não enferruje, tá? Por exemplo, plástico, tem muita coisa que não enferruja, né? A gente não tem nosso talher lá de aço inox, não enferruja, tá? Mas não é tão viável, não é muito viável você chegar lá pro seu chefe, ó, vamos fazer a ponte aí, tudo de aço inox. Aí a gente não sofre com corrosão. Difícil. Proteção catódica, outra maneira de se evitar a corrosão, é uma outra tecnologia que a gente não vai abordar aqui, tá? Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, vocês já ouviram falar de chapa zincada ou galvanizada? Chapa zincada, teto de zinco quente, lembra esse negócio? O elemento zinco, ele atrai o ferrugem para ele, sabe? Assim, ele não deixa ferrujar. É um banho que você dá, tá? Quando você vê uma cobertura de zinco, na verdade é chapa de aço protegido com zinco. Ela é mergulhada no zinco. Ali é uma proteção catódica. Por incrível que pareça, a ferrugem não vai lá. Com o tempo, o zinco vai perdendo, aí a ferrugem toma conta do aço, né? Essa é a proteção catódica, tá?
E o terceiro aqui, para evitar a corrosão, a gente tem que fazer uma barreira de tinta ou revestimento. Pessoal, é pintar. Tinta ou revestimento, a única coisa que difere do outro é a espessura, tá? Tinta a gente fala assim, é uma proteção fininha, pintor pinta, revestimento é algo mais espesso. O que é mais espesso? Ah, maior que 1, 2 milímetros. Né? Tem empresa especializada em fazer revestimento. E quando é aço, é revestimento anticorrosivo. A tinta anticorrosiva. Tá? Então, esse é o nosso negócio aqui. É pintar ou revestir para evitar a corrosão. Aí, a gente está chegando perto aqui do que o Luciano está querendo aqui. Depois a gente fala. O aço, só tem essas maneiras da gente revestir o aço, tá? Da questão lá da tinta ou revestimento, tá? O que a gente precisa? Aqui é os 3 pilares para a gente revestir corretamente. O primeiro lá é a tinta, tá? A tinta tem que ser tinta de qualidade. O que é tinta de qualidade? Tinta para proteção anticorrosiva. Tá? A gente precisa de uma tinta. Precisa da mão de obra. A gente chama do aplicador. E o aplicador, ele precisa estar sabendo o que ele faz. Tá? Então é uma mão de obra treinada para isso. Então a gente precisa da tinta, da aplicação, né, no nosso aço para evitar a corrosão. E o último item que a gente vê mais negligenciado é a preparação de superfície. Pessoal, sem esses 3 itens não tem como você fazer uma pintura. Sem gente que sabe para pintar, sem uma tinta boa, vamos falar um tinta, um revestimento bom, e a preparação de superfície. Tá? Se a gente negligenciar um desses 3, a pintura vira aquelas fotos que a gente viu lá passado aí. Tudo bem? Beleza? Volta um pouquinho. Faltou um negócio. Tá? O terceiro é a preparação de superfície. Não dá para jogar uma tinta numa superfície de aço sem preparar ela. Olha um exemplo aqui, ó. É uma chapa de aço. É o nosso case aí, é a nossa razão de viver, tá? A chapa de aço, isso aqui é novinha, tá? Você vê aqui, ó. Essa parte preta aqui, ó, por incrível que pareça, ela vem assim da siderúrgica, tá? Mas esse pretinho aqui ninguém pintou, não. Ela já vem assim, tá? E esse pretinho aqui, ele também é um problema pra gente. A tinta não cola aqui, você acredita? Você pinta com tinta boa. Fala uma tinta boa, tinta de ouro. Você tira com a unha. Então você imagina dentro de um tanque de água potável, você pintar sem preparar essa superfície. Então esse aqui é o problema, tá? Então a gente tem que ter tinta, tem que uma pessoa que saiba pintar, e o terceiro item, preparar a superfície. O que é preparar a superfície? O que é preparar? Alguém conhece uma preparação de superfície? O pai já mandou pintar uma parede, alguma coisa assim? Você já participou de uma pintura? Tem que lixar, lembra? Tem que lixar. Aquele lixamento lá é para preparar a superfície. Tá? Só que nos aços, a gente precisa fazer mais que isso. A gente tem que usar uma máquina que se chama máquina de jateamento abrasivo. Tá? Que é justamente a máquina que o Luciano vende aqui. Trouxe aqui na feira, tá? Ela faz isso, ó. Tá uns falhadinhos aqui, né? Mas onde tá mais branquinho aqui, ó. Se você passar a mão, você vê que não tem sujeira nenhuma. Se tivesse ferrugem, estaria branquinho. E além disso, tá tudo pipocadinho. A gente chama de rugosidade. Pessoal, se não tiver isso aqui, a tinta não pega. Ah, Aníbal, quem falou isso para você? Passa aí, por favor.
Tem um negócio que chama manual de aplicação da tinta, ou boletim técnico. É que nem receita. Já viu a mãe fazendo um bolo lá? Ela seguiu uma receita. Tudo bem que ela guardou na cabeça já, mas você vai lá tentar fazer, assim, ó, você fez daquele jeito, não, vai dar certo o bolo, não vai. A tinta é a mesma coisa. Se você não seguir a receita da tinta, não dá certo a aplicação. E lá na receita da tinta, que a gente chama de boletim técnico, tá lá. Os 3 itens. Tem que ter um camarada que sabe ler tudo aquilo lá e interpretar. A tinta tem que ser boa, mas ele já está dando a tinta. E a preparação de superfície não tem outra, pessoal, a não ser o jateamento abrasivo, por incrível que pareça. Se você ler lá, esse vermelhinho aqui está falando jateamento abrasivo. Tem que fazer. Senão, não tem garantia. Entendeu? Quando o camarada pintou aquela tinta, pintou lá aqueles exemplos lá do reservatório de água, caiu a tinta, aí ele falou, eu vendi a tinta para você? Vendi. Você preparou a superfície para o jateamento abrasivo? Não fiz. Então não tem garantia. Teria que ter a chapa tudo dessa forma aqui, ó, passado pelo jateamento para validar a tinta. Senão ela não tem. É até um pouco óbvio, né? Se você passar a mão aqui, você vai ver que ela está bem áspera, que é a tal da rugosidade que a gente precisa. E lá um exemplo de mais uma caixa d'água caída, que a gente vê a tinta tudo soltando, né? Enferrujado, né? Ou era para reformar ou era para derrubar mesmo, né? Pode passar. Mas o que é o jateamento? Falei, mas o que é jateamento? Jateamento foi inventado por esse camarada aqui, não foi o Luciano nem a esposa dele, eu tenho certeza, eles não são tão velhos assim. Esse camarada aqui, o Tilgman, é de 1800, o camarada é antigo, e ele inventou a máquina, e a gente só veio, a função dela já foi atingida por ele, mas a gente só veio melhorando, mas o serviço é o mesmo. A intenção era o quê? Preparar a superfície para o jateamento, tá? Esse jateamento, ele limpa a chapa e faz esse tipo de coisinha aqui, ó. Ele dá uma rugosidade, ele deixa a chapa pururucada, ou tecnicamente falando, rugosa. Tem até equipamento para você medir a rugosidade, tá? Então, se não passar pelo jateamento, não tem jeito. E o Luciano, né? Tem empresas como a do Luciano, a Plajato, que são especialistas em fazer máquina para preparar a superfície, tá? Vai ter um standard ali, tá lá as maquininhas, tem vídeo, ele te dá orçamento. Se não tiver jateamento, a tinta fica lá? Fica na peça? Não fica, pessoal, não fica. Não fica, não sou eu, é o boletim técnico. O fabricante mandou jatear para aplicar a tinta de performance dele. Você vê que mesmo aqui na foto, você vê um corpinho de prova, é muito diferente você pegar uma peça, lixar ela, seja a lixadeira que for. Paguei caro essa lixadeira aqui. Não dá, não tem nada comparado com o jateamento abrasivo. Tá vendo? Pela foto você percebe, ela só circulou, ela nem tirou aquela parte de carepa ali que vai cair, tá? Deixou tudo por uracadinho ali. Então é por conta disso que o jateamento é necessário, tá? Então, primeiramente, é porque não é uma complexidade, é uma norma técnica que você não segue, tá? Não fiz jateamento, olha. Vai cair a tinta? Vai. Não tem motivo de ficar lá. Então, um exemplo aí de jateamento com a máquina do Luciano, tá? O que que ela faz? Olha, só um momentinho. Tá vendo aqui atrás, aqui, ó? Onde tá clarinho aqui, é onde ele está passando o jato. Ele está limpando, está preparando a superfície. E aqui embaixo, pessoal, tem esse meio amarelo aqui, é a tinta.
camarada fazendo a pintura. Terminou de jatear, já tem que pintar. Quando? Imediatamente. Tanto é que esse serviço aqui é muito grande. Ele faz o jateamento, opa, já está dando hora de ir embora. Aguenta aí, que a pintura é mais rápida, tá? Chega lá para as 3 horas da tarde, ele parou de jatear, vem a turma da pintura e cobre. Porque o jato, ele limpa tanto, né? A tinta fica susceptível a enferrujar imediatamente. A nossa mão lá, já com oleosidade, já começa a amarelar. Pode pôr o vídeo, por favor. Ele vai jateando, tá? É rápido? Não é tão rápido, viu, pessoal? Mas é indispensável. Tem outro processo que substitui o jateamento abrasivo para preparar a chapa de aço? Não tem. Não tem. Te prometo, juro que não tem. Quando tiver, a gente vai ficar sabendo, porque aí o pessoal parou de comprar máquina, não sei o que aconteceu. Vai inventar alguma coisa aí. A gente não vai vender mais máquina nunca mais. Não é o caso. Ó, tá lá, tá? Tá vendo? Tá clareando a chapa aqui, deixando tudo branquinho e rugoso. Olha um outro exemplo aqui, tá? Isso aqui é uma... o que tá jateando aqui, pessoal, a máquina, é abrasivo, tá? Como se fosse uns grãozinhos de areia impulsionado, limpando a chapa, preparando, deixando assim, dentro das normas técnicas para pintar. O que a gente ganha com isso? Uma vida útil bem maior do que aquelas fotos da caixa d'água esborrachada lá. Aí você vê esse chassis preparando, tirando tinta velha, tirando carepa se tiver, deixando ela, a chapa branquíssima, tá? Nem da fábrica a chapa sai daquelas formas, sai daquela forma que eu mostrei ali, tá? Pessoal, mais exemplo de jateamento tá aqui no stand do Luciano, tá? Tem máquina, né? Vai mostrar se quiser conhecer mais, tá? Tá sempre, tá incluso também, junto com a venda da máquina, treinamento, assistência técnica, tá? Todos os insumos, né? A máquina não funciona sozinha, viu, pessoal? Tá? Tem ar de comprimido, tem abrasivo, tá? Mas a gente dá todo o suporte para isso. Ok, pessoal? Tem alguma pergunta? Se tiver mais perguntas, a gente tem um stand lá, a gente só veio aqui para responder perguntas. E vender máquina, né, Luciano? Vender máquina, senão a gente não... Isso. Quem se interessou, né? Tem um site que está na primeira, o www.apretojato.com, lá tem muita informação, tem informação gratuita, tem curso, tem e-books para você ler tudo sobre corrosão. Ok? Joia. Boa. Joia. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, dúvidas?